Olá, seja muito bem-vindo. Eu realmente espero que você esteja bem. Sou Maurício Krieger, sou pastor aqui na Igreja Evangélica Congregacional aqui em Carazinho. E, queridos, eu quero compartilhar com vocês uma questão muito importante relacionada à palavra do nosso Deus, ainda mais relacionada à questão da interpretação de texto, a interpretação da palavra do nosso Deus. É muito interessante percebermos que a palavra de Deus não foi escrita de forma aleatória. Por trás de cada texto há um autor, por trás de cada autor há uma organização, uma estrutura. Por exemplo, os evangelhos não foram escritos simplesmente de forma aleatória, pegando conteúdo aqui, acolá. É um texto pensado, é um texto que foi estruturado e, acima de tudo, para trazer essa mensagem de forma clara e essa mensagem profunda relacionada aos acontecimentos históricos referentes a Cristo Jesus. E um fato muito interessante e que nós encontramos muito nos evangelhos, não apenas nos evangelhos, mas nos demais escritos, são os contrastes. Um exemplo muito conhecido que nós encontramos no texto de Lucas é quando Jesus faz referência, por exemplo, do jovem rico, e logo depois nós temos a menção de Zaqueu. E é muito interessante nós ali percebermos esse contraste. O jovem rico era um judeu, obedecia aos mandamentos do Senhor e tinha o desejo de herdar a vida eterna. E quando Jesus ele pede para que ele abra mão dos seus bens, sai triste. Enfim, conhecemos a história. Logo depois nós temos Zaqueu, um publicano, odiado pela maioria do povo. Os judeus em si não tinham muito contato com os publicanos, por causa da manipulação que eles usavam, por vezes cobravam impostos elevados sobre o povo. Mas nós temos esse publicano que foi convidado por Jesus para estar em sua casa, e nós percebemos que aquele publicano chamado Zaqueu creu no Senhor, decidiu partilhar os seus bens, e Jesus eles mesmo afirma: hoje houve salvação nessa casa. Aquela pergunta que os discípulos haviam feito: mas então quem pode ser salvo? E Jesus responde naquele episódio com o jovem rico: apenas isso é impossível aos homens, mas tudo é possível para Deus. Então é possível para Deus que um rico seja salvo. Zaqueu era rico, era um dos maiorais dos publicanos. Então percebam o contraste. E aqui em Mateus, no capítulo 21, nós encontramos uma situação bem semelhante de contraste. Aí nós percebemos que quando os evangelistas foram escrever os evangelhos, eles pensaram para impactar e também para chamar nossa atenção na leitura do texto bíblico. Não fazer uma leitura aleatória, uma leitura rápida, mas uma leitura que chama nossa atenção, uma leitura na qual nós prestamos total atenção ao texto, aos detalhes que o texto está trazendo e, acima de tudo, a mensagem que Jesus e a palavra de Deus quer nos ensinar, ou então enfatizar numa perícope, ou então no todo. O texto nos diz a partir do versículo 12: Jesus entrou no templo. Então perceba aqui dois detalhes muito importantes. Jesus entrou no templo, um local importantíssimo, e expulsou, vejam os verbos, todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo, e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo: Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados
e lhe perguntaram: Não estás ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus: Sim, vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitarei louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. E aí, amados, é muito importante, ao fazermos leitura de um texto bíblico, ainda mais nos evangelhos, nós temos os paralelos dos outros evangelistas, Marcos, Lucas e João. Ainda mais quando lemos os sinóticos, os 3 primeiros. Né? Sinóticos já vem de semelhança, né? Eles contam uma mesma história, de uma mesma perspectiva, de uma mesma estrutura. Eles têm semelhança entre si. E já muito importante, porque verificar se não há paralelos dessa perícope nos outros evangelistas. E nós temos tanto em Marcos como em Lucas. E é interessante os detalhes que são levantados que enriquecem ainda mais a nossa interpretação e a nossa compreensão. Por exemplo, nós temos no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, que nós temos o contexto do relato é que Jesus agora está indo para Jerusalém. Ele já havia deixado claro para os seus discípulos: nós estamos subindo para Jerusalém, onde o Filho do Homem vai ser rejeitado, vai ser morto, vai ser crucificado, mas ele ressuscitará no 3º dia. E então nós temos esse caminho agora, essa jornada para Jerusalém, todo aquele contexto que Jesus manda pegar o jumento, ele monta no jumento, essa simbologia por trás de tudo isso. Jesus não vem como um rei montado num cavalo declarando guerra, mas humilde num jumento, mostrando a proposta do reino de Deus, que ele vem para se entregar, não para fazer guerra. E aí que nós temos essa situação quando Jesus chega em Jerusalém. Lucas vai dizer que quando Jesus estava a caminho, quando ele viu Jerusalém, ele chorou, lamentou sobre aquela cidade. Jerusalém, aí nós temos o nome da cidade santa, a cidade onde aconteceram a grande maioria dos eventos bíblicos e históricos que nós temos na palavra de Deus. Percebam os detalhes. Jesus chora sobre essa cidade que carregava o nome do Senhor Deus. Essa cidade que havia matado os profetas, que havia rejeitado o Senhor Deus. Essa cidade que tantas vezes Deus tentou reunir o seu povo como uma galinha, ela junta os pintinhos debaixo de suas asas, mas rejeitaram o Senhor. Então Jesus chora diante da cidade, que contrasta com o bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E aí é que Jesus ele segue para o templo. E é muito interessante porque, como diz Mateus, Jesus entrou no templo. E percebam os detalhes, o templo, queridos. O templo que carregava o nome de Deus, que era uma referência de espiritualidade da vida religiosa do povo judeu. Era o centro de ensino da palavra do Senhor Deus, onde os sacrifícios eram realizados, onde a glória do Senhor já havia sido manifestada. E é nesse templo, nesse lugar de Deus, onde Jesus passou a expulsar pessoas que estavam fazendo comércio. Derrubou as mesas, os cambistas, os que vendiam. E lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, fazendo referência ao texto de Isaías 56, onde nós temos ali todo aquele texto destacando a abertura do evangelho da palavra de Deus para os gentios. E aí segue: mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Quem são esses vocês aqui? Mas vocês poderiam ser os cambistas, os vendedores, mas quando nós vamos para o Evangelho de Marcos, no capítulo 11, nos é dito que os sacerdotes, os mestres da lei, ouviram aquilo que Jesus estava dizendo. Então, esses vocês aqui é referência aos sacerdotes e aos escribas. Quem eram aqueles que cuidavam do templo? Quem
havia permitido esse comércio no templo? Os sacerdotes e os escribas. Mas vocês estão fazendo da casa de Deus um lugar de comércio, de venda, de negócios. Como se Jesus questionasse: que negócio é esse? Não tem nada de Deus nisso aí. E aí, queridos, seguimos o texto, percebam os detalhes. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo, e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e as crianças gritavam no templo: Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados. E lhes perguntaram: não estás ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Queridos, percebam a riqueza de detalhes e os contrastes. Os contrastes feitos agora. Primeiro lugar, entre a indignação de Jesus e a indignação dos sacerdotes e mestres da lei. Jesus estava indignado que o povo estava fazendo comércio no templo, enquanto os sacerdotes e os escribas estavam indignados que Jesus estava curando e que as crianças estavam gritando: Hosana ao filho de Davi, exaltando a Cristo Jesus. Perceba o contraste de indignação. Em segundo lugar, enquanto cegos e mancos se aproximavam de Jesus no templo e Jesus os curava, percebam o contraste, né? Os sacerdotes, eles viam aquilo que Jesus estava fazendo e não adoraram a Jesus, não prestaram culto a Jesus, não reconheceram Jesus como Cristo, como Messias. O novo contraste, enquanto as crianças gritavam: Hosana ao filho de Davi, eles ouviram as crianças gritando isso. Indignado, eles questionavam Jesus: você não está ouvindo o que as crianças estão dizendo? Não vai mandar elas se calar? Percebam o contraste. Crianças estavam louvando a Deus, reconhecendo a divindade de Cristo, reconhecendo em Jesus como o Messias, enquanto os mestres da lei, os sacerdotes, daqueles que se esperava, questionavam, estavam indignados. E como vai nos dizer no texto de Marcos e Lucas, eles buscavam uma oportunidade para matar a Jesus. E aqui é muito interessante porque os sacerdotes e os escribas, eles viram, eles ouviram, e Jesus ainda respondeu: sim, vocês nunca leram? E eles conheciam a palavra de Deus. Estavam vendo o que Jesus estava fazendo, as coisas maravilhosas, estavam ouvindo o que as crianças estavam gritando, e eles haviam lido, eles conheciam a palavra de Deus. Os escribas eram os intérpretes. E esses estavam negando a Cristo Jesus, de quem se esperava frutos espirituais, frutos do reino de Deus. Esses estavam negando ao próprio Deus, fazendo comércio na casa de Deus, indignados com as maravilhas que Jesus estava realizando. Percebam, queridos, os contrastes. E depois disso, nós temos o evento da figueira seca. Jesus não encontrou nenhum fruto e amaldiçoou aquela figueira para que ela nunca mais produzisse. Nós temos depois a parábola dos 2 filhos, a parábola dos lavradores, a parábola do banquete de casamento. E todas essas parábolas são alfinetadas nos sacerdotes e nos escribas. Como diz lá no versículo 43, portanto eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. É essa a expectativa de Deus relacionada à nossa vida, queridos, os frutos. Então, 2 pontos principais aqui apenas para finalizar. A primeira delas é o cuidado que temos que ter nos dias de hoje para que as nossas atividades eclesiais não sejam mais atividades comerciais, negócios, do que a promoção do reino de Deus, a promoção do evangelho, a promoção da missão de Deus,
A casa de Deus deve ser uma casa de oração para todos os povos, uma casa missional. O que nós temos promovido por intermédio da nossa denominação? É mais negócio? É mais comércio? É assuntos sobre dinheiro, quanto temos, não temos, estruturas? Ou a nossa principal missão e vocação, queridos, é com a missão de Deus? E o segundo ponto é que Deus tem aguardado de nós os frutos da nossa fé. E é lamentável quando nós que conhecemos o Senhor, cremos no Senhor, afirmamos conhecer o Senhor, temos estudado sobre Deus, temos a palavra de Deus à nossa disposição e em nosso tempo nós temos tido muito mais acesso à palavra de Deus do que qualquer outro tempo na história. Temos bíblias de estudo, N's e N's, livros e mais livros impressos cristãos disponibilizados, internet a nosso favor, sermão nós podemos ouvir todo dia. E conhecemos de Deus, mas não há frutos espirituais, não há amor, não há dedicação para a obra de Deus. Não há temor diante de Deus. Pelos frutos nós seremos conhecidos se nós cremos verdadeiramente ou não no Senhor. A doutrina, queridos, de Deus, a ortodoxia, ela necessita refletir numa ortodoxia prática, como Francis Schaeffer diz, prático. A doutrina do amor de Deus necessita ser refletida num amor prático para com o próximo. É dessa forma que vamos impactar o mundo. Através de uma consonância entre a doutrina e a prática. Há muita doutrina. Os sacerdotes e escribas tinham doutrina, mas não tinham prática. Tanto que Jesus os chama de hipócritas, né? É interessante, depois Jesus mesmo ele vai afirmar. É muito interessante nessa perícope, desde o capítulo 21, que vai seguir até no capítulo 23. O capítulo 23 é o ápice, onde Jesus ele dá um desfecho em toda essa situação relacionada aos fariseus, aos sacerdotes e aos escribas. Então ele diz, então, percebam a ênfase, é como se Mateus escrevendo de uma forma muito sábia. Ele nos leva agora, prestem atenção nisso aqui. Então Jesus disse à multidão e aos discípulos, os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés, obedeçam-lhe, façam tudo o que lhe dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Hipocrisia. Então, queridos, necessitamos resgatar esse santo temor na nossa vida. E acima de tudo, que Deus nos ajude sempre a interpretar a sua palavra, a atentar para os detalhes que a palavra de Deus ela traz. Percebam aqui, né? É muito interessante o contraste, os paralelos, e que Deus nos ajude a interpretar a sua palavra dentro do contexto também, analisando o contexto, o que vem antes, o que vem depois. A palavra de Deus está toda amarrada, não é aleatório. Toda ela caminha num sentido e por isso o contexto é muito importante para que interpretemos a palavra de Deus de forma correta, respeitando o objetivo do autor, respeitando o autor na leitura da palavra do Senhor Deus. Queridos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que todo louvor seja dado sempre ao nosso Deus. Obrigado.